Seja galhardamente bem-vindo a este podcast. Eu sou o Diácono Cleverson e estou hoje aqui na central de podcasts da Rádio Evangelizar para mais um Por Dentro da Sacristia. Este podcast que tem como objetivo levar a você que nos ouve, que nos acompanha, formação e informação sobre liturgia. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o diaconato, mais especificamente o diaconato permanente. Este ministério que nós temos dentro da igreja e que muitas vezes é mal compreendido. Explicarei por quê pode ser mal compreendido e também explicarei ou tentarei explicar as belezas que nós encontramos neste ministério. Fazendo um resgate anterior, eu já estive gravando um podcast, já estive no podcast da Dulce Maria, a Ele a Glória, e que você pode nos acompanhar, pode acompanhar este podcast depois deste, por favor. Não vai desligar o meu podcast e correr para lá. Mas depois desse você pode acompanhar a entrevista que eu dei à Dulce Maria, onde falei também um pouco sobre o ministério do diácono e da minha vida, um pouco da minha vida. Mas o que eu queria fazer um resgate histórico. O diaconato ele surge ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os irmãos da Grécia estão reclamando aos apóstolos que as viúvas e os órfãos estavam sendo abandonados na dimensão caritativa, no cuidado a eles. Então, os apóstolos, entendendo que não têm condições de atender a todos, porque é limitado realmente, eles agregam a si 7 homens de boa vontade, assim nos diz a Sagrada Escritura. Entre eles nós encontramos Estevão, Filipe, Prócoro, enfim, alguns homens que se colocam à disposição a serviço de Deus junto ao povo. Serviço é o nome que nós temos em grego, né? A tradução do grego, diaconia. Diácono, portanto, é o homem do serviço. É aquele que está junto à mesa, na liturgia, para servir ao povo de Deus. É aquele que está junto à mesa da palavra, para proclamar a palavra de Deus, e é aquele que também está à mesa da caridade, para ajudar os irmãos e irmãs a levar a eles não apenas assistencialismo, não é apenas cesta básica ou comida, mas levar a eles o amor de Deus. Isto é a prática da caridade, porque caridade é doação, é aquele amor ágape, aquele amor doativo e oblativo que Jesus tem por nós, aquele amor demonstrado na cruz. Então, o diácono, ele precisa estar constantemente a serviço do povo de Deus. Eu não sou um funcionário da igreja. Há diferença entre exercer uma profissão e uma vocação. A profissão eu exerço por um tempo determinado. Então, eu tenho um horário para entrar. Entro às 8 da manhã e saio às 18 horas. Eu bato um ponto. A partir do momento em que eu saí, 18h01, já não estou mais exercendo a minha profissão. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor, às 18 horas bati meu ponto, eu deixo de estar vendendo determinado produto. Agora, se eu faço isso por vocação, apesar de ter batido o meu ponto, se alguém me chama no meu WhatsApp, se alguém me chama em algum lugar, opa, me chama amanhã, hoje eu não estou, mas eu vou te dar atenção, e vai falando com a pessoa, mesmo não tendo batido o seu ponto. Isso é vocação. Ser funcionário da igreja é fácil. Eu vou lá, exerço a minha função e vou embora. E deixo de evangelizar nos outros momentos. O diácono não pode ser funcionário da igreja. Eu tenho que anunciar o evangelho de Jesus em todos os momentos, desde a hora em que eu acordo até a hora em que eu vou dormir. Sempre. Seja em casa, seja no meu trabalho, seja nas minhas conversas, na minha roda de amigos, em todos os momentos eu tenho que exalar o perfume do evangelho de Jesus.
Isso faz com que o nosso ministério se torne não um ministério tão simples, mas um ministério muito exigente de nós, porque a gente precisa estar se policiando constantemente. São Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o diácono, por exemplo, não pode ser um homem dado à bebida, dado às coisas do mundo. Por quê? Porque ele está evangelizando em todos os momentos. Ele está representando e levando Cristo em todos os lugares. Como eu vou levar Cristo dando mau testemunho? Não posso. Eu não posso anunciar uma coisa e viver outra. Esta dicotomia não cabe na vida do diácono. Então, o diaconato permanente, para nós também se torna tão exigente porque nós temos esposa, filhos, na sua grande maioria. Porque existem diáconos solteiros, diáconos permanentes solteiros. Mas na sua grande maioria, nós temos esposa, filhos, e no nosso mundo, onde muitas vezes as pessoas se perdem nessas coisas que o mundo nos atrai, como evangelizar em casa primeiro? É muito mais difícil ensinar os filhos o caminho do bem, estar com eles e ao mesmo tempo estar com a igreja. Eu tenho que estar lá na igreja aos meus filhos. Quantos dias não os deixei? Mas quantas vezes não recompensei estando presente por não estar na igreja? Dom Rafael Biernat, disse-nos numa ordenação: devemos ser 100% igreja e 100% família. Então, quando eu estou com a minha família, estou por inteiro. Não posso estar com a minha família pensando na igreja. E também não posso estar na igreja só pensando na minha família. Tenho que ser 100% em todos os lugares. Também ser 100% cristão. Levar esse Jesus por onde eu passo. Então, o diaconato permanente se torna tão exigente neste sentido. Tantos lugares por onde eu passo, em tantas sacristias, em tantas conversas, muitos vêm me dizer: diácono, eu também quero ser diácono. E eu falo: muito bem, Deus seja louvado pela sua vocação. Mas vamos discernir esta vocação, para que ela entenda que esta é uma vocação de doação. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas nos veem fazendo boas coisas, né? Eu sempre costumo dizer, vêm os louros, mas não vem todo o suor que a gente tem fora da liturgia, fora da missa, sem as túnicas, sem a estola, os tombos que muitas vezes a gente leva no nosso dia a dia. Então, é louvável cada irmão que deseja, né, exercer este ministério, mas reflita, reze, coloque no coração do Senhor e veja, entendendo a sua capacidade de serviço, né, ao bom Deus. E se for da graça dele, se for da vontade do Senhor, você estará entrando numa escola, numa formação diaconal. E, se Deus assim permitir, que você seja um bom diácono. Não seja um diácono profissional da igreja, vou repetir isto, mas esteja sempre disponível para acolher, para atender as pessoas. Um diácono pode celebrar 2 sacramentos, o batismo e o matrimônio, mas esses são 2 sacramentos de alegria. Mas o diácono também pode celebrar um sacramental que é a exéquia. Esteja nesse momento também junto do povo, vai até ele. O diácono pode fazer visita aos doentes, não pode dar unção. A unção dos enfermos é apenas o padre, mas visitar os doentes, estar junto deles, ir conversar com eles, ir nos asilos, ali nós vamos exercer o nosso diaconato. Não apenas lá na liturgia, na missa, com a estola, né, com aquela faixa de campeão atravessada no peito. Não, a gente só é campeão de fato sem aquela estola no nosso dia a dia. Bom, falei um pouco mais do que eu gostaria e refleti com vocês um pouco mais sobre a questão do diaconato, mas é para vocês entenderem, né? E de repente vai ficar alguma dúvida. Tenho certeza que vai ficar alguma dúvida com relação ao diaconato permanente.
Então você pode deixar aqui para nós, tanto no YouTube, né, nos comentários, coloque aí nos comentários o que você gostaria que a gente falasse também um pouco mais sobre diaconato permanente, quer que eu fale um pouco mais da minha vida, até mesmo no Spotify, nas redes por onde vai o nosso podcast, coloque, né, interaja conosco. Se não conseguir colocar ali, vai lá no direct da Instagram, da Rádio Evangelizar, e deixe lá também alguma mensagem para nós, e a gente estará gravando aí num próximo podcast as respostas das perguntas que vocês nos fizeram. Que Maria Santíssima continue nos ensinando o caminho do fiel servidor do Senhor. Que ela também possa despertar mais vocações para que nossos jovens sintam-se chamados a servir o Senhor no meio do povo. Especialmente a vocação sacerdotal, mas também a vocação religiosa. Que todos nós estejamos abertos ao chamado de Deus. Maria, Senhora da Luz, lhe acompanhe. Deus lhe abençoe.